Olá, pessoal! Agora, continuando nosso curso de estatística, vamos falar sobre as medidas de centralidade. Tá? O que são as medidas de centralidade? Medida de centralidade é um valor que vai ser um representativo daquela amostra e, consequentemente, também da população. Então, nós vimos, por exemplo, que se eu quisesse estudar, por exemplo, as idades dos brasileiros, o que eu faria? A gente pegaria um grupo, certo? Um grupo menor, uma amostra, e estudaria as idades dessas pessoas, tá? E aí extrapolaria essa característica, o que a gente encontrasse nesse estudo, para a população como um todo. Agora, se a gente quisesse um único número que representasse esse grupo, tá? Quanto seria esse número? E aí existem algumas formas de calcular esse número. Tá? O primeiro deles é o mais conhecido, que é a média aritmética. Então, o que é a média aritmética? A média aritmética, né, a gente usa a letra x barra para representar, né, esse x com a barrinha em cima, ele será a soma dos valores, x1, x2, x3, né, a soma dos valores das observações, dividido pela quantidade de observações. Tudo bem? Beleza? Uma outra forma de você ver isso seria x barra é 1 sobre n vezes o somatório com k indo de 1 até n de xk. Tá? Então, às vezes os exercícios eles trazem essa notação, né, na forma de somatório, e aí é bom que você não se assuste, entenda que somatório nada mais é do que você ficar substituindo ali naquele termo xk os valores caindo de 1 até n. Tá bom? Então pode vir escrito dessa forma também, bastante comum. Então, para a gente estudar aqui, vamos pensar que eu quero fazer um estudo sobre a conta de luz de uma determinada residência, de uma determinada casa. E a gente descobre o seguinte, que em janeiro a conta de luz foi R$ 150, em fevereiro R$ 170, em março R$ 160, em abril R$ 130, em maio, junho, julho, agosto e assim por diante. Qual seria o valor médio, ou seja, o valor que representa essa conta de luz? Então, por exemplo, se eu fosse chutar um valor, quanto será que deve dar a conta de luz no mês seguinte, no mês de setembro? Tá? Então, um valor médio que eu acredito que deva dar com razoável segurança. Será que R$ 300 deve dar na próxima conta de luz? Será que R$ 30 na próxima conta de luz? Qual seria um valor que eu deveria chutar para eu poder me planejar financeiramente para o mês seguinte? Então, essa é a ideia da medida de centralidade. Então, vamos fazer a média aritmética desses valores. Então, o primeiro deles é 150 mais 170 mais 160 mais 130 mais 100 mais 110 mais 120 mais 100. Tudo isso dividido pela quantidade de valores que nós temos, que são 8, né? São 8 valores. Agora a gente tem que calcular. Quanto vai dar isso aqui? Bom, 150 com 170 dá 320. 160 com 130 dá 290. 100 com 110 dá 220. 120 com 100 dá 220. Tá? É isso mesmo? 320, 290... Opa, aqui é 210. Opa, quase que eu erro. Aqui é 210. 210. Aí esses dois aqui somados dá 610. E esses dois somados dá 430. Então, somando os dois aqui vai dar 1040, né? Então, isso aqui vai dar 1040 dividido por 8. Então, x barra será... Bom, aí eu não vou fazer de cabeça. Quer dizer, vou fazer de cabeça aqui. Dá exatamente 130 reais. Tá? Então, 130 reais é um valor que representa bem essa minha média, esse valor da minha conta de luz. Então, se eu tivesse que apostar num valor,
o melhor valor para eu apostar seria R$130, tá bom? Beleza. Agora vamos falar de uma outra medida de centralidade, que é a média aritmética ponderada. O que é a média aritmética ponderada? É uma média aritmética, como o próprio nome já diz, só que nela alguns valores, algumas observações podem ter um peso maior, ou seja, elas vão receber um valor, como se elas entrassem repetidamente na contagem, tá? Mais de uma vez. Então, como é que se calcula isso? Supondo que P1, P2, P3 até Pn sejam os pesos, né, das minhas observações, então x barra será P1x1 mais P2x2 mais P3x3 até Pnxn, tá certo? Da mesma forma que a média aritmética simples, a gente pode escrever a média aritmética ponderada como sendo somatório, como sendo a razão entre o somatório com K indo de 1 até N de PK XK sobre o somatório com K indo de 1 até N de PK, tá certo? Então, essa seria a ideia aí. Uma outra forma de você escrever a média aritmética ponderada com pesos P1, P2, P3 e assim por diante. Então, um exemplo clássico para exemplificar essa ideia de nota, de pesos, é quando você tem a nota de um aluno, né? Vocês que estão prestando concurso, certamente sabem que as notas nos concursos têm pesos diferentes. Então, vamos lá. Imagina que um determinado aluno, ele tirou as notas no primeiro, segundo, no terceiro e no quarto bimestre, tirou nota 4, 8, 5 e 9, respectivamente. Sendo que essas notas dos bimestres, elas têm pesos. No primeiro bimestre tem peso 1, no segundo tem peso 2, no terceiro peso 1 e no quarto peso 2. Então, olhando para esse aluno, ele tirou algumas notas muito baixas, né, como 4 e 5, e outras muito altas, né, como 8 e 9. Como é que ficaria a média desse aluno? Vamos calcular aqui. A média dele vai ser a nota do primeiro bimestre multiplicada pelo peso dessa nota, mais a nota do segundo bimestre multiplicada pelo peso dessa nota, mais a nota do terceiro bimestre multiplicada pelo peso da nota, mais a nota do quarto bimestre multiplicada pelo peso da nota. Tudo isso dividido pela soma dos pesos das notas, tudo bem? Então, repare, quando eu pego a nota do segundo bimestre, que foi 8, e multiplico ela por 2, é como se ela aparecesse 2 vezes na contagem, tá? Então, é como se eu tivesse 2 bimestres em que o aluno tirou 8. Então, é como se ela fosse mais importante, por isso ela tem um peso maior. Enfim, somando aqui, a gente vai ter 4, fazendo aqui o cálculo, a gente vai ter 4 mais 16, mais 5, mais 18. Isso vai dar quanto? Vai dar 20, 25, 25 mais 18 dá 43. Então, em cima dá 43. E embaixo vai dar 1 mais 2, vai dar 43 sobre 6. 43 sobre 6 dá 7, pouquinho, 7,16 eu acho. Só conferindo aqui de cabeça. 7,16, isso mesmo, tá? 7,16 aproximadamente. Tá? Então, repare que, embora o aluno tenha tirado notas baixas, né, como 4 e 5, ele conseguiu fazer uma média 7. Né? Por que essa média ficou alta? Porque nos bimestres em que o peso era 2, ele tirou as notas mais altas, né, 8 e 9. Então, por isso que a nota dele ficou mais alta no final. Ok, pessoal? Beleza? Show! Então, no próximo slide a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Valeu! Até logo!